Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos ficar de pé e aclamar o Santo Evangelho. Você tomar a palavra de Deus em mãos, no Evangelho de João 20, do 1 ao 9. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro, correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro. Viu e creu. Em verdade, ainda não havia entendido as Escrituras, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, ele ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia, aleluia. Estamos vivendo esse primeiro dia. Qual é o primeiro dia da semana? O domingo. Primeiro dia da ressurreição do Senhor. Quem foi que viu Jesus ressuscitado pela primeira vez? Quem foi? Quem foi? Maria Madalena. Maria Madalena, aquela que fora expulso dela 7 demônios. Então essa mulher, ela fez uma experiência profunda do amor de Deus, do amor de Jesus, de tal forma que a vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. Então, meus irmãos, quando se faz uma experiência de Jesus, que essa experiência ela é verdadeira, ela é autêntica, a vida da gente não é mais a mesma coisa que era. A pessoa se transforma. Não tem como nós encontrarmos Cristo e nossa vida continuar a mesma.
Pode ver nas Escrituras, todas as pessoas que tiveram encontro com o Senhor, a vida se transformou. Olha, Saulo era um perseguidor, era um homem enérgico, colérico e convicto naquilo que ele empreendia fazer. E o que ele empreendia fazer antes de conhecer o Senhor era perseguir o Senhor, era perseguir os discípulos, e que se fosse preciso até matar, ele matava, fosse para prender, ele prendia, como ele mesmo aprovou a morte de Estevão. Mas quando ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, aquele homem é transformado. De perseguidor, ele passa a ser agora um discípulo seguidor de Cristo. A vida se transforma e ele começa agora a anunciar Jesus com sua vida. Então, meus queridos irmãos, Maria, ela teve também esse encontro com Jesus. Maria Madalena vivia atormentada. Imagina aí, uma mulher com 7 demônios, 7 espíritos malignos que perturbavam, que deixavam a vida daquela mulher um inferno. Mas, quando ela encontra Jesus, ela é curada. Quando nós permitimos ser encontrado, porque Deus nos procura, você sabia? Deus nos procura. Até aqui, num momento como esse, Ele está procurando. Ora, Ele está me vendo aqui. Olha o que Ele está procurando. Corações abertos. Então Ele nos procura. E Ele chega em mim, estou aqui sentadinho no meu canto, Ele bate, ei, tu vai abrir? Eu digo, não vou abrir não. Ele vai passando para o outro coração. Bate, ei, tu vai abrir? Não vou abrir não. Aí bate no outro, o outro já está todo escancarado, né, pelo momento de oração, entregue. Aí ele entra. Porque Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir e me abrir, eu entrarei. Então Maria, ela foi tocada pela graça e a misericórdia de Deus de tal forma que quando a luz chega, quem é a luz? Quem é a luz? Quem é a luz? Jesus. A gente, quem veio à missa ontem, viu o novo fogo, a luz, Jesus, no Ciro Pascal que foi aceso ontem à noite. E que coisa linda! O padre acendeu o Ciro Pascal e através do Ciro Pascal todas as velas, as pessoas que estavam aqui com vela, eram acesas, as luzes apagadas. Jesus, luz do mundo. E nós também, luz em Cristo. O que é que isso quer dizer? Quando a nossa vela, a nossa luz, né, aquela vela simboliza a luz de Cristo em nós, era acesa no Ciro Pascal, que é Cristo, que nós temos luz e nós somos luz, mas nós somos luz de Cristo em nós. Nós não temos luz própria. Se nós refletimos a luz, é a luz de Cristo. Então Maria foi tocada, meus irmãos, e quando a luz chega, quem é que foge? Quando a luz chega, quem é que foge? Quem é que foge quando a luz chega? Gente, quando a luz chega, quem? A escuridão. Quando a luz chega, a escuridão foge. A escuridão não permanece. A luz não chega gritando, a luz não chega brigando, a luz não chega dizendo, ó escuridão, sai daqui que eu sou forte. A luz apenas chega e a escuridão foge. É assim? Então, quando Jesus chegou na vida de Maria, aqueles 7 demônios teve que sair. Quando Jesus chegou na vida de Maria Madalena, aqueles 7 demônios teve que sair. E uma vez saindo os 7 demônios, Maria é o que é? Uma discípula de Cristo. Uma pessoa que de tal forma foi uma experiência de Jesus, que ainda quando estava escuro, diz a palavra, na madrugada do sábado para o domingo, ainda quando estava escuro, quem foi lá no sepulcro?
chorando? Maria. Maria. E quando Maria chega lá, ela faz a experiência agora do Cristo ressuscitado, porque Maria acreditou, porque Maria estava sedenta do Senhor, porque Maria buscava o seu amado, estava chorosa. Eu quero o meu Senhor. Eu vou lá no túmulo, ainda escuro. E quando Maria chega lá buscando, por isso que Jesus diz: quem busca, acha. Quem bate, abrir-se-vos-á. Quem pede, recebe. Então, se Maria estava buscando Cristo, ela encontrou quem? Cristo. Se o coração de Maria estava sedento de Cristo e ela o buscava, ela encontrou quem? Cristo. Se nós também estamos sedentos de Jesus, se o nosso coração busca o Senhor, nós vamos encontrar quem? O Senhor. Não tem como, porque Ele se deixa encontrar. Ele se deixa encontrar. E uma vez, meus irmãos, ela fazendo a experiência, Jesus incube a Maria, ou seja, dá a incumbência a Maria, dá a missão a Maria. Uma vez, Maria encontrando Cristo ressuscitado, Ele dá esta missão a Maria: ide dizer aos meus irmãos que eu ressuscitei. Ide anunciai que eu ressuscitei. Maria, aquela mulher que era tida como uma endemoniada, como uma perturbada, como uma desajustada, é aquela mulher que o Cristo ressuscitado envia ela como apóstola da ressurreição para dar a notícia à igreja, às autoridades, que são os seus discípulos apóstolos. Diz aos meus irmãos que os precedo na Galileia, diz a eles que eu ressuscitei. E Maria sai correndo com pés velozes para anunciar que Cristo ressuscitou. Então, meus irmãos, nós devemos estar sempre de cabeça erguida, porque o Deus que nós servimos é um Deus que não ficou sobre o domínio da morte. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele ressuscitou. E ele disse: se morre com ele, ressuscita com ele. Como ele disse a Maria de Betânia e a Marta: aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. E aquele que crê em mim e morreu, ressuscitará. Então ele é a ressurreição e a vida. Como diz numa canção, é que se canta em missa de corpo presente: a certeza que se vive em mim é que um dia verei a Deus, contemplá-lo-ei com os olhos meus. A certeza de cada um de nós que aqui estamos, neste momento, é uma certeza que nos mantém de pé diante da hora mais difícil de toda a família, que é quando a gente tem que enterrar um ente querido. Somente a fé é quem nos sustenta. Somente a fé que naquele momento de dor, onde a gente olha ali aquele caixão, a gente olha com os olhos da fé e vê que ali não é o fim, e que aquela pessoa não morreu, não foi como se fosse ali uma punição, mas que aquela pessoa, ela fez uma partida de uma vida limitada aqui neste mundo para uma vida eterna, que ela ressuscitou, que ela já está lá no reino de Deus, que ela já está vivendo esse céu prometido por Cristo. Somente, meus irmãos, essa fé que nos sustenta, porque senão nós iríamos viver como pessoas loucas, depressivas,
amedrontadas e dominadas pelo medo, porque a morte vem nos tragar e é o fim. E não é bem assim. Jesus, Ele nos ensina que Ele venceu a morte, que Ele conquistou a vida eterna para cada um de nós. Se crer, verás. Se crer, verás. E a igreja, ao longo do tempo, ao longo de mais de 2000 anos, vem pregando categoricamente, com convicção no coração, com uma convicção fervorosa no seu coração, que Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos, e os nossos que já nos antecederam, que já estão aí na igreja triunfante no céu, já ressuscitaram, e um dia, quando a nossa hora chegar, também nós ressuscitaremos. E essa certeza jamais deve morrer no nosso coração. E assim, aquela mulher que chegou chorosa saiu alegre, aquela mulher que chegou triste saiu feliz, porque ela viu que se cumpriu o que o Senhor tinha dito, que ressuscitaria no terceiro dia. Ela viu, ela comprovou, por isso ela saiu feliz para anunciar: Ele ressuscitou. E assim, meus irmãos, nós ressuscitaremos. E já para esta vida também, muitas ressurreições irão acontecer na nossa casa, na nossa família, em diversas situações que nós esperamos um milagre, uma graça. Cristo vai realizar esta obra, esta ressurreição, ainda para esta vida. Uma cura, uma libertação. O Senhor, Ele o faz, Ele tem um poder para fazer e Ele quer fazer. Que nós nunca venhamos perder a esperança. Nunca perder a esperança, mas nosso coração tem que estar sempre confiante que o nosso Deus é o Deus do impossível e que nós estamos abertos a receber a graça. E nessa confiança nós queremos sempre permanecer com as lâmpadas da fé acesa, esperando o grande dia da segunda vinda do Senhor. Jesus ressuscitou, quem o buscou o encontrou, e quem o encontrou recebeu a graça de contemplar o Cristo ressuscitado e foi também responsabilizado de levar esta mensagem do Cristo ressuscitado à igreja. Eu e você somos, no nosso batismo, corresponsabilizados pela igreja para também sermos profetas e arautos da ressurreição de Cristo. Bota a mão no teu coração e diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me, que eu vou. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco. Por intercessão da Virgem Maria, que Jesus é ressuscitado, derrame sobre nós as suas graças e as suas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou. Amém. E até domingo, se Deus quiser, às 14h estaremos aqui reunidos. Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar na tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa.
te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Ó meu Senhor, sei que não sou nada, sem merecer, fizeste em mim tua morada. Ao receber-te, perfeita comunhão se cria, sou em ti, eis em mim. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Sou em ti, eis em mim. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo.